Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, mais um dia, mais uma semana, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre a vida de oração de Jesus. Quando nós falamos que somos discípulos de Jesus, significa que nós somos seus seguidores. Somos aqueles que procuram imitar o Mestre, que procuram fazer aquilo que o Mestre fazia. E uma das coisas que Jesus mais fez na sua vida terrena foi orar ao Pai. Mesmo sendo Deus, mesmo tendo vivenciado a eternidade, Jesus, homem, nos ensina e nos mostra a necessidade absoluta que temos de mantermos uma vida de oração. Não existe vida cristã, não existe vida com Deus sem termos uma vida de oração. E Jesus teve que se tornar homem para nos ensinar tantas coisas práticas, e entre elas a vida de oração. Alguns exemplos. Quando Jesus escolheu seus discípulos, seus 12 discípulos, ele passou a noite em oração. Quando Jesus foi tentado por Satanás, ele estava 40 dias em jejum e oração, né? E aí Jesus depois ensinou os discípulos a orar, a famosa oração do Pai Nosso. Jesus passava noites em oração, nos montes, em lugares solitários, ele deixava tudo para orar. Jesus orou no Getsemane diante da aflição iminente da sua morte, da sua tortura e do seu sofrimento. Ou seja, em todo o tempo Jesus orou. Eu queria ler só um texto para exemplificar isso, que está no capítulo 14 de Mateus, quando Jesus ele havia acabado de realizar a primeira multiplicação dos pães e peixes. E aí aqui no versículo 23 diz assim, Mateus 14, 23. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Ele tinha tido um dia de trabalho intenso. Ele passou o dia pregando, curando, ensinando, alimentou a multidão através daquele milagre da multiplicação tremendo. E depois que a gente podia pensar, vai descansar agora, né? Não. Ele passa a noite sozinho orando. Jesus, por mais ocupado que estivesse, e o ministério de Jesus, os 3 anos de Jesus, eles foram ininterruptos. Não houve férias, não houve final de semana, não tinha folga. Às vezes ele não tinha tempo nem para comer, mas sempre ele tinha tempo para orar. Por que será que a oração nas nossas vidas nem sempre ocupa uma posição de prioridade? Por que será que a oração é sempre feita na sobra do nosso tempo, ou quando a gente não tem outra coisa para fazer, ou a gente sempre tem a desculpa de estarmos muito ocupados? Valorizamos muito o que fazemos em detrimento ao tempo de oração. Damos mais valor às nossas obras, às coisas que fazemos, do que o tempo que gastamos com a oração. Parece que quando oramos não estamos fazendo nada, ou não estamos produzindo nada. E Jesus nos ensina exatamente o contrário. Se a sua vida terrena foi uma vida onde ele cumpriu à risca a vontade do Pai, onde ele cumpriu a sua missão, onde ele nos deixou o seu exemplo, o seu modelo, onde ele foi, apesar da morte, vitorioso, porque ele fez exatamente o que ele tinha que fazer, ele veio para fazer aquilo e fez. Se ele alcançou tudo isso, venceu a morte, triunfou, está onde ele está hoje, é porque na sua vida terrena ele teve uma vida de oração, de busca da presença do Pai, de dependência total do Pai. Isso o Jesus homem, o próprio Filho de Deus encarnado. E você e eu, o que temos feito da nossa vida de oração? Que espaço a oração tem ocupado? Eu comparo a oração, eu como profissional de educação física, a exercício físico. Ou seja, todo mundo sabe que faz bem, mas nem todo mundo pratica. É bom fazer exercício, mas eu não faço. É bom orar, mas eu não oro. Porque para orar, você tem que vencer a tua vontade carnal. Muitas vezes você está diante de algo atrativo, agradável, e aí você tem que deixar aquilo, se fechar no teu quarto, porque Jesus também nos ensinou a orarmos fechados no quarto, em secreto, sabendo que o Pai que responde, que vem em secreto, também nos responderia, nos atenderia.
E aí muitas vezes nós não deixamos as nossas coisas para vivenciarmos a oração. Não existe sucesso na vida cristã, não existe frutificação na vida cristã, não existe testemunho na vida cristã que não seja uma vida baseada e fundamentada na oração. Então, neste dia, o nosso desafio é termos uma vida de oração, é olharmos para o Mestre e vermos aquilo que ele deixou como ensinamento, porque ele ensinou a teoria, mas ele ensinou principalmente a prática de um homem que sabia a importância do relacionamento com o Pai, a importância da comunhão, a importância da intercessão. No capítulo 17 de João, Jesus intercede pelos seus discípulos e também intercede por aqueles que viriam, ou seja, ele já orou por você e por mim, pela igreja do agora, pela igreja do hoje, que somos nós. Jesus orou também, se estamos aqui é fruto daquela oração. Jesus, um homem que tinha uma vida de oração, de adoração, de clamor, de súplica, de petição, de ação de graças, de intercessão. Esse é o nosso desafio, que nós tenhamos também, olhando para o Mestre, essa vida, que nós deixemos de lado outras coisas, que nós encaixemos na nossa agenda tão ocupada. Apesar que nesses dias da pandemia nós estamos com mais tempo, né? Uma vida de oração, um tempo que seja um horário específico, um local específico ou não, a maneira com que você melhor se adapte, mas que você e eu entendamos que o discípulo de Jesus é aquele que anda nos caminhos e nas passadas de Jesus, e um dos caminhos e passadas que Jesus nos deixou e nos ensinou foi o caminho da oração. Que a tua vida seja uma vida fundamentada na oração, na busca, no clamor, na súplica, na dependência, entendendo que você e eu não temos condições por nós mesmos de fazermos a vontade de Deus, de cumprirmos a nossa missão. Jesus conseguiu como homem cumprir a sua missão, porque ele dependia do Pai, porque ele buscava o Pai e porque ele encontrava no Pai forças para conseguir vencer todas as dificuldades e limitações humanas que ele possuía. Que você e eu tenhamos uma vida de oração na presença de Deus. É o que eu desejo para você nesse dia, meu querido irmão. Deus te abençoe e que você se entregue à oração e tenha prazer em fazer isso, porque é muito bom e isso também glorifica o nome do Senhor. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém.